Então, boa noite a todos e a todas. Bom, os tutores me procuraram dizendo que alguns alunos estão com dúvidas em relação à atividade prática da aula 4. Então, eu estou aqui à disposição de vocês para esclarecer as dúvidas de vocês. Professora, os meus alunos de Guaraí, eles estão perguntando, principalmente sobre a questão 4, se ela tem que ser feita em algum modelo da FOFA ou da PEST. E se precisa pegar algum caso prático, eles podem pegar aleatoriamente algum caso fictício mesmo. E também eles querem saber a respeito da composição mesmo, da estruturação, entendeu? Se eles, como é que eles vão fazer a estruturação? Porque lá tem todas as informações que a senhora colocou, tudo direitinho como que quer, mas eles gostariam de saber melhor se precisa colocar alguma matriz ou não e como que vai ser isso. Bom, então vamos lá, Osana, obrigada aí por iniciar essa condução. Lá na atividade, no link, eu creio que todo mundo tenha consultado o link tarefas, atividade 4 da Rota 4. E lá tem um passo a passo. Eu coloquei tipo um roteiro, né, da atividade. Então, essa atividade 4, ela é a construção de uma diretriz orçamentária. Tá? Então, por exemplo, na aula 2, o que foi passado é a construção do diagnóstico, né, de algum problema de gestão. Então, diagnóstico de ambiente interno, diagnóstico do ambiente externo, e eu coloquei 2 tipos de matrizes para ajudar na construção desses diagnósticos e das possíveis soluções, que era a matriz Gucci, tá? E a matriz SWOT ou FOFA. Então, é importantíssimo, lá na atividade, eu coloquei para fazer uma diretriz orçamentária específica na redução do tempo de espera dos exames laboratoriais até dezembro de 2026. Então, já respondendo um dos questionamentos, Osana, então, cada um vai construir, baseando-se nesse problema estratégico, qual que é o problema estratégico colocado? Que os exames laboratoriais estão demorando serem a espera do resultado desses exames. Então, até coloquei lá no roteiro o exemplo, qual que é o exemplo da meta estratégica. Então, que é o reduzir em 40% o tempo de espera para os exames laboratoriais, e qual que é a meta? Dezembro de 2026. Ah, professora, mas vou fazer um caso simulado, a proposta. Ah, meu caso é real. Vamos supor que alguém se identificou com esse caso na sua realidade. Então, pode pegar esses 40% e continuar nele. Ah, mas na minha realidade, professora, é 50%. Posso construir? Posso. E aí nós vimos na aula 3 os 3 instrumentos indispensáveis para a construção de um planejamento estratégico, que é o PPA, a LOA, né, e a LDO. Então, partindo da premissa que todo mundo já está avançado nesse curso, eu acredito que as leituras que a gente sugestionou nas atividades e na nossa primeira aula eu orientei que cada um pudesse consultar dentro da sua realidade qual que é o PPA do seu município ou do estado, e a partir disso construir um modelo de planejamento estratégico que pudesse ser aplicado à realidade de cada um. Ah, eu não estou na gestão pública ainda, eu ainda estou. Então,
segue o modelinho que eu estou propondo, mas que tem que consultar. Vamos consultar qual que é o PPA de Araguatins. E aí, o PPA é onde se traz as metas estratégicas. O que foi traçado no PPA de Araguatins lá de 2021, melhor dizendo, né? Então, você pode pegar esse PPA e ver dentro dele o que está sendo cumprido, o que se estabeleceu de meta, dentro dessas metas que foram traçadas, tem alguma coisa que não tá previsto no orçamento, mas é uma meta. Então, enfim. Mas quem não seguiu, né, essa lógica da própria realidade, então eu vou seguir aqui o que a atividade está propondo, certo? Então vamos focar na atividade, mas lembrando que você pode adaptar essa atividade com uma realidade que você identificou no seu órgão, que você identificou no seu departamento, tá certo? Então, essa atividade que eu coloquei o exemplo aqui, foram as filas, né, para os resultados, para a obtenção dos resultados dos exames laboratoriais. Então, a proposta é o quê? Elaborar uma proposta de diretriz orçamentária que seja realista e justificável e nessa diretriz orçamentária, quais as etapas que estão lá previstas na atividade? A primeira, tá, é definir a meta estratégica. Então, você vai definir qual que é o problema estratégico, né, que essa diretriz, ela precisa enfrentar. Então, você vai responder essa pergunta, tá? Então, como que você vai responder essa pergunta? Qual que é essa meta? Então, assim, eu não posso falar porque eu vou dar a resposta. Então, vamos trabalhar com outro exemplo, pode ser? Vou trabalhar com outro exemplo para eu não ficar dando as respostas da atividade. Então, eu vou pegar o exemplo aqui para elaboração de uma diretriz orçamentária. Vamos supor o seguinte: digitalização de processo administrativo. Vamos supor que os processos administrativos internos de uma prefeitura aí de vocês, os processos são 100% físicos. Então, estabeleceu uma meta, no PPA, vai estabelecer uma meta para digitalização dos processos administrativos internos da prefeitura até dezembro de 2026, por exemplo. Então, você vai estabelecer uma meta que seja realista, tá? E que seja exequível. Não adianta você colocar uma meta para dezembro de 2025 se a gente já está em 2025. Então, o objetivo, por exemplo, qual que é o objetivo dessa meta estratégica de digitalização de processos administrativos? É reduzir custos operacionais, aumentar a transparência, a eficiência da gestão, melhorar o atendimento do cidadão e até a dinâmica do trabalho do próprio servidor, tá? Então, essa é a primeira etapa para elaborar a diretriz orçamentária. Então, é o quê? Qual que é o problema estratégico que essa diretriz pretende enfrentar? É essa perguntinha. Então, é o quê? Digitalizar 100% dos processos da prefeitura em até tal prazo, tá? Para quê? Para reduzir os custos operacionais, aumentar a eficiência da gestão. Então, essa é a primeira pergunta. E aí, dentro dessa, por que você escolheu essa meta? Então, você vai usar dados e indicadores da realidade. Então, quais são os dados e os indicadores para justificar que essa meta, ela tem que ser uma meta prioritária no PPA, né? E para a diretriz orçamentária. Então, você vai utilizar, porque 100% dos processos são físicos, e o acúmulo, esses processos têm o risco de extravio,
o risco de deterioração, e o processo hoje digital, ele se mostra como uma inovação dentro da gestão pública, então é uma medida inovadora que atende à eficiência e à transparência da gestão pública. Então você vai justificar com dados reais, com os dados para entender, para justificar que esse problema estratégico, ele se justifica como uma meta que pode ser definida e enfrentada pela gestão. E aí você vai justificar, que aí é o passo 2, a justificativa e a relevância dessa meta que eu já antecipei aqui com a definição da meta. Então, vocês vão relacionar esse problema com os impactos sociais, sanitários, né, no caso da atividade sobre os exames laboratoriais. Então, quais os impactos sociais que esse problema está causando na sua realidade? Né, os impactos sanitários, os impactos econômicos, e voltando aqui para a questão do processo digital. Então, a gestão ainda utiliza processos físicos em papel, isso gera lentidão, isso gera retrabalho, dificuldade de controle. Então, é uma ação estratégica que está alinhada, aí você pode alinhar essa estratégia com os princípios da administração pública, tá? Atende aos anseios da sociedade, né? Agilidade no serviço público. Então, vocês vão justificar essa estratégia. Por que que ela é prioritária, por que que ela é importante. E aí, no item 3, vocês vão trazer aqui, alinhar essa meta com PPA. Ou seja, então, é uma situação fictícia. Mas, por exemplo, lá, exame laboratorial, gente. O exame laboratorial, ele está alinhado com as entregas que a gestão pública tem que fazer para a sociedade. Então, com certeza, no PPA, né, tem que identificar que essa meta, ela é uma prioridade de gestão de saúde pública. Então, vamos supor o seguinte, deixa eu pensar aqui nessa questão da... Só me dá um minutinho, deixa eu pensar aqui para dar esse alinhamento do PPA. Vamos supor o seguinte, que essa meta, ela está inserida num programa que já existe na prefeitura. Por exemplo, um programa de atenção integral à saúde, que está previsto lá no PPA de 2022 a 2025, e tem como objetivo, qual que é o objetivo estratégico desse alinhamento do PPA, essa meta? Qual que é o objetivo desse programa? Né? E aí eu já vou começar a responder aqui coisas que eu não devia. Então, você vai associar a sua justificativa, a meta, com um programa que já existe, um objetivo estratégico que, de repente, já existe na gestão de saúde aí do município, tá? E aí vocês podem criar, vocês podem pesquisar dentro da realidade do município de vocês ou do estado, tá? Pesquisar os PPAs, onde que está a questão da entrega de serviços de saúde para a população. E aí você, a partir de uma compreensão vivencial prática, você vai associar a sua meta estratégica com um programa que já existe. E aí o objetivo estratégico é o quê? É expandir uma capacidade do serviço, expandir o atendimento, dar apoio, né, e atenção de uma forma mais eficiente, enfim, o nome é vocês que vão, a redação é de vocês, mas vocês vão associar isso, tá? E aí, o item 4 da atividade, o passo 4, que é escrever a diretriz orçamentária para a lei de diretrizes orçamentárias. Então, vocês vão descrever a ação estratégica de uma forma clara e objetiva. E eu coloquei lá na atividade o exemplo, tá? Eu coloquei o exemplo. Então, qual que é a ação estratégica para essa situação dos exames laboratoriais? Ampliar a realização de exames.
por meio de contrato, vai contratar mais serviço, vai contratar mais prestadores, vai contratar mais pessoas para poder fazer com que esses resultados sejam fornecidos de forma mais célere e rápida para a população, né? Então, qual que é a ação estratégica que vai favorecer essa meta, né? E aí, dentro desse item 4 ainda, dessa diretriz, você vai justificar sempre, gente, alinhando-se com a meta estratégica do PPA e com a LOA. E sempre vai ser para atender uma demanda reprimida, uma demanda que não está sendo eficiente por parte dessa estratégia, tá? Aí o item 5 é a questão que, dentro da diretriz orçamentária, você classifica a despesa, tá? Então, existe um rol existe eu coloquei o exemplozinho lá no roteiro da atividade de vocês. Então, essa atividade, ela tem uma classificação, é uma despesa corrente? É uma despesa corrente. Vocês estudaram esse tipo de despesa pública? Eu acredito que sim. Então, é uma despesa corrente, é uma despesa com terceiros, com prestador de serviço, com a pessoa jurídica. Então, esse é a classificação que vem no orçamento público. Quem que vai executar? E aí você vai colocar unidade executora, né? Qual que é a secretaria responsável, a secretaria gestora dessa meta estratégica? Qual que é o valor estimado, né, para a ampliação desse serviço, como que vai ser a alocação desse serviço, dessa meta estratégica dentro do orçamento. E aí você vai colocar o valor. Então, aí quem for fazer a atividade associando com a realidade, você vai ver o seguinte: qual que é o valor que se emprega hoje para exames laboratoriais? É tantos milhões, vamos supor. Então, você quer ampliar, melhorar esse serviço. Então, com certeza, você vai ter que aumentar o valor dessa despesa para você melhorar, tá? A oferta desse serviço. E quais são as fontes, tá? Então, quando a gente está falando de saúde, tem um fundo municipal de saúde, né? De onde vai sair esse dinheiro? Então, é do Tesouro Municipal, é do Fundo de Saúde, é de emenda parlamentar que vai buscar para financiar esse tipo de despesa, tá? Então, isso é o item 5 da atividade, tá? Que é a previsão, a descrição dessa despesa no orçamento propriamente dito. Então, quem trabalha com gestão pública, o contador, o colega nosso, né, que faz o orçamento e toda vez que quem trabalha com licitação, toda vez tem aquela a previsão orçamentária que tem que colocar no processo. Aí, dentro dessa previsão orçamentária, vem todas essas informações da despesa pública, de onde ela está prevista. Então, não adianta, por exemplo, nesse exemplo aqui dessa atividade, gente, você vai ampliar o serviço. Então, para 2026, a gente vai aumentar em 40%, reduzir em 40% a fila, né? Dos exames e tudo mais. Então, lá dentro, não adianta você fazer uma previsão de uma licitação se isso não está previsto no orçamento. Então, esse trabalho aqui vai te subsidiar todo o processo licitatório para aquisição, contratação de pessoal, para essa finalidade dos exames laboratoriais. Então, por isso que a importância, por isso que a construção dessa diretriz orçamentária é muito importante para que lá no processo, quando chegar na ponta da contratação, de quem vai prestar esse tipo de serviço, quem vai fornecer esse serviço, tem que estar alinhado com essa diretriz. Então, tem que ter a previsão, o tipo da receita, quem que é a unidade executora, quem que são as fontes prováveis, né, desse recurso. E o item 6, que é
que eu sugeri aqui, os indicadores de acompanhamento, ou seja, dentro desses indicadores, qual que é o tempo, hoje em dia, né, você vai ampliar esse serviço, e isso você pode estar colocando lá na sua justificativa, que hoje são entregues, por exemplo, 400 resultados de exame por mês. Com essa meta estratégica, você vai dobrar, e aí a proposta aqui é aumentar 40%. Então, esse indicador aqui, a meta não é 40%, então você tem que indicar aqui nesse acompanhamento que essa diretriz, ela vai aumentar. Então, aumentar em quanto? Então, se hoje eu tenho 400 exames por mês, vou aumentar 40% de 400, né? Vou aumentar a taxa de... Como que você vai acompanhar isso? Através da entrega dos resultados, você vai estabelecer um controle da entrega desses resultados. Você vai fazer um questionário de satisfação do usuário para mensurar se ele realmente, quanto tempo que ele recebeu, da época que ele fez o exame, quanto tempo que demorou a entrega do exame, tá? Então, esse indicador de acompanhamento você vai construir, tá? Dentro do que é a realidade, do que você está pretendendo ampliar. E como que você vai acompanhar isso dentro da sua realidade? Com meios exequíveis, tá? Então, quem está utilizando a própria realidade, a minha, né, orientação é você utilizar mecanismos que já existem, a não ser que você queira criar algum outro mecanismo mais eficiente, tudo bem, você pode criar, mas tem que ser exequível, tá? E no último item, né, aqui, é a redação, é uma orientação, você pode fazer por tópicos. Você vai fazer um documento no Word, gente. Redigir um documento com esses tópicos. Tópico 1, meta estratégica, do jeito que foi dito aqui. Tópico 2, justificativa estratégica. Tópico 3, o alinhamento ao PPA. Dentro do que está... a gente colocou o passo a passo. Do 1, né, da meta estratégica, justificativo, alinhamento, a diretriz orçamentária como um todo, a proposta de alocação na LOA, o indicador de acompanhamento, de monitoramento, como que isso realmente vai ser efetivado, e a unidade responsável com a fonte de recursos, que eu coloquei aqui. Esses não precisa ser nessa ordem, tá? Isso aqui é uma sugestão para vocês. Professora, eu não consegui fazer, eu não consegui identificar, por exemplo, alinhar com o PPA. E isso é um ponto muito importante. Professora, eu não consegui ver essa questão dos indicadores de acompanhamento, não consegui desenvolver isso. Então, a falta de algum desses critérios, dessa previsão, pode ter decréscimo na nota de vocês? Pode, mas não vai ser substancial para vocês se sentirem prejudicados em nota, tá? Então, o importante dessa atividade, gente, é vocês pensarem como gestor público, propor, né, de uma forma técnica, clara, viável, alinhada com a realidade fiscal aí do município, do órgão de vocês, tá? Essa atividade pode ser entregue em Word, em PDF, não tem um número de páginas, isso pode ser feito em 1 ou 2 páginas. O importante é que ela esteja o quê? Integrada, clara, né? Que seja de forma técnica e bem construída, de uma forma lógica, contextualizada. Pois não, Osana? Professora, tem um aluno aqui, José Filho Martins Bezerra, eu não sei de qual polo ele está perguntando qual que é a nota desse trabalho da tarefa 4. 6. Eu até respondi para ele que é 6, porque a tarefa 4, ela é a avaliação, certo? Tá. Aí, agora, eu mesma tenho uma dúvida. Com relação ao desenvolvimento desses tópicos, existe um barema, a senhora vai passar para a gente um barema de pontuação
para poder dar nota final para eles, porque muitos outros professores nos outros módulos costumam fazer esse barema, ou nós podemos avaliar ele Posso de enviar para acordo com as... vocês. Tá joia. Alguém mais tem alguma pergunta? Algum tutor recebeu alguma pergunta? Alguém quer falar? Na atividade, pode falar. Boa noite, eu sou do Polo aqui de Araguatins. É só uma dúvida, se vai disponibilizar o barema, ele vai ficar disponível para os alunos também visualizar, né? Pode também, não tem problema não. Não tem nenhuma novidade, vai mudar vai mudar pouca coisa de uma situação para outra nesses requisitos, tá? O barema na atividade, ele é só mesmo uma orientação de como nós, tutores, temos que corrigir os trabalhos de vocês. Ajuda vocês? Muito, ajuda muito, porque aí vocês têm, assim, uma visualização maior do passo a passo. Mas o barema, ele é mais mesmo utilizado pelos próprios tutores. Sim, eu conheço o instrumento, mas realmente facilita porque você identifica mais ou menos o que é que você pode ter alcançado, né? Porque fica mais claro o que o professor tá querendo do trabalho que a gente vai apresentar, pelo menos do meu ponto de vista. Alguém mais tem alguma dúvida? Wines, tem alguém tem dúvida aí no seu polo? Gabriel, Ana Paula? Por aqui está tudo tranquilo. Eu queria te fazer uma pergunta. Se esses itens que tem lá de 1 a 7 lá, é mais ou menos a orientação de como deve fazer. Amanhã nós estamos querendo sentar todo mundo. É sim, Edith, é orientação, foi o que a professora acabou de explicar. Ela É um colocou roteiro, passo a Edith. passo do roteiro do que é que você tem que elaborar. Eita, professora, essas atividades tão complicadas. Meu tutor, fico enchendo o saco do meu tutor. Não, está muito claro, Edith, é só ter muita calma que vai dar certo, tá bom? A Edith é a nossa representante das dúvidas. As dúvidas dela são da coletividade. Professora, eu acho que aqui no meu grupo de WhatsApp aqui não teve mais nenhuma dúvida. Acho que então nós podemos encerrar. Se ninguém Estou à mais tiver disposição, nenhuma... tá, pessoal? Qualquer coisa, os tutores têm acesso, procuro responder de imediato, tá bom? Para que não haja nenhum tipo de dúvida. Eu agradeço, tá? E estou à disposição. Tá joia. A gente vai colocar essa aula lá na rota 4, tá, pessoal? Para vocês revisarem, para quem entrou atrasado, para poder revisar desde o início, tá bom? E qualquer coisa é só escrever para a gente e a gente conversa com a professora, a gente tira as dúvidas com ela também, tá bom? Obrigada pela participação de todos, obrigada pela disponibilidade, professora. Eu que agradeço, pessoal. Uma boa noite. Tchau, boa noite, pessoal.